Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alejandro, professor de Geografia. Hoje na nossa aula de Ciências Humanas, nós vamos falar sobre o tema globalização. Então, tratando sobre esse tema, nós vamos iniciar o assunto que podemos dizer que é geohistórico. Então, nós temos um tema que mistura, a geografia com a história. Então, por isso, um tema geohistórico. Sendo assim, pode ser estudado tanto na geografia quanto pela história. Então, é hora de geohistoriar. Esse tema de globalização, nós temos principalmente, quando fala de globalização, a gente associa a outros termos, como partilha de informações, telecomunicações, mundialização, migração, interação entre pessoas de diferentes nações, partilha de culturas, modernização, exportação, turismo e tecnologia de informática. Bem, esse tema ele traz com ele vários outros assuntos, porém, mesmo quando a gente fala sobre o tema globalização, a gente sempre lembra de algo que é atual. Mas a globalização é um fenômeno que ela acontece basicamente desde a origem da humanidade. Por que isso? Se a gente pega o conceito de globalização, a gente vai observar que a globalização, o que ela é? Ela é o avanço de tecnologia e comunicação, que vai dar a impressão de um encurtamento das distâncias. Bem, desde o surgimento da humanidade, nós vemos ali novas técnicas, novas tecnologias sendo criadas. É claro que em outros níveis. Se você observa no transporte, por exemplo, as tecnologias do transporte, primeiro, a locomoção com as próprias pernas. Mas a partir do momento que o ser humano começa a utilizar outros animais para realizar o transporte, já é uma evolução do transporte. Então, aquele momento pode ser um marco do início aí da globalização. Então, ainda na pré-história, se a gente vai observar também na comunicação, a própria fala é uma evolução da comunicação. Se a gente vai observar as normas escritas, então a escrita, como lá na pré-história ainda, a escrita cuneiforme, ela também é uma evolução da comunicação. E essa comunicação, até mesmo as pinturas rupestres, são uma forma de comunicação. É uma forma de escrever, de registrar culturas, de mapear os espaços. Então, tudo isso são processos de evolução da comunicação e do transporte lá ainda na pré-história. É claro que quando a gente fala do efeito, globalização, ele vai se intensificar a partir de quando? Do século XV. Então, as grandes navegações, elas vão dar, vão gerar um efeito de evolução mais acelerada desse processo de comunicação e de transporte. Então, as grandes navegações, as caravelas, elas são uma tecnologia que vão encurtar as distâncias, até mesmo aquela divisão do mundo, o globo terrestre dividido naquele momento entre velho mundo e o chamado novo mundo. Por quê? Com os transportes da época anteriores a caravelas, o que existia na visão eurocêntrica, na visão dos povos europeus? O que existia? O mundo era apenas Europa, África e Ásia. Lembrando que no transporte, até mesmo a pé, nós conseguiríamos, a humanidade conseguiria se locomover pelo um continente inteiro, que era Europa e Ásia, formam um único bloco continental. Então era fácil conhecer todo aquele mundo, tá? Relativamente fácil, Apenas caminhando eles conseguiriam conhecer aquele mundo inteiro, a Eurásia. Mas é claro que ao sul nós temos ali o mar Mediterrâneo e Mar Vermelho, dando os limites entre o que era Eurásia para o território da África. Mas de alguns pontos da Europa e de alguns pontos da Ásia, era possível visualizar lá ao longe, no horizonte, uma outra terra. Então, surgia o interesse de europeus de atravessar aquele mar e chegar ao outro lado para verificar o que existia. Então, o contato entre europeus, asiáticos e o norte e nordeste da África já acontecia
Mesmo lá na Idade Média, na Idade Antiga, né, já existia esse contato com esses povos. Inclusive, no povoamento do mundo, a gente vai ver essa transição, né, dos povos entre África para a Europa, para a Ásia. Então, nós temos um processo migratório ali, mas através da curiosidade, já que era possível visualizar. Mas da Europa, da Ásia ou da África, não era possível observar outros continentes. Então, esses povos desses 3 continentes não sabiam da existência da América, nem mesmo da Oceania, nem mesmo da Antártida. Só com as grandes navegações, com as caravelas, é que foi possível que esses povos descobrissem que existisse um novo mundo. Qual é o novo mundo? Para a visão europeia, o novo mundo foi o quê? A América. Então, os europeus passam a entender que existe mais terras para eles, né? Qual que era a referência? Mais terras a leste. Então, com as navegações, foi possível chegar até esse novo continente. Então, por isso chamado também de Novo Mundo. E a tecnologia não só das caravelas, mas os mapeamentos, né, como o próprio astrolábio, nós temos outras ferramentas como a bússola, sendo importantes para que isso fosse possível, para que se tornasse possível essas grandes navegações chegassem até os terrenos da América, e inclusive mapeassem a América, conhecessem ali os seus recursos naturais e fizessem esse processo de exploração do continente. De lá para cá, várias evoluções foram acontecendo, então a gente vai observar as caravelas evoluíram, né, novas ferramentas foram evoluindo, mas vai chegando ali a Revolução Industrial no século XVIII, nós temos máquinas sendo construídas, navios que antes eram as caravelas, né, de metal, nós temos agora navios movidos a vapor, com grandes turbinas, né, com grandes motores que vão possibilitar não a navegação a partir do vento, mas a navegação motorizada, com uma velocidade muito maior. Aliás, não a velocidade tão maior assim, mas era uma velocidade constante. Se uma caravela conseguisse viajar a 40 km por hora com a velocidade do vento, mas ela dependia sempre da velocidade do vento, da força do vento, e poderia pegar maresias onde ficava ali 1 mês, 2 meses parado no meio do oceano. É claro que com os motores, né, a vapor, essa velocidade era 40 km por hora, mas era constante, não dependia de um fator externo, de como estaria o vento naquele dia. Então, nós temos aí modificações, né, mudanças no transporte, acelerando o transporte e melhorando também as previsões. De lá para cá, nós temos, além dos motores a vapor, nós temos outras evoluções, como as ferrovias foram sendo criadas, com um trem, né, a Maria Fumaça para nós aqui, que também revolucionou o transporte. Os primeiros automóveis, lá no final do século XIX, início do século XX, nós temos aí os primeiros automóveis, e esses automotores passam a ter um motor de combustão interna, onde o transporte vai ser revolucionado, com o uso não só do carvão mineral, os primeiros carros, né, ainda com carvão, mas a gente vai ter outros modelos vão surgindo e que vai revolucionar a indústria automotora com o uso do petróleo e, posteriormente, os derivados do petróleo, que vão causar uma aceleração não só de controlar, né, a velocidade, mas uma aceleração, a gente vai ver as corridas mesmo, carros cada vez mais velozes, e a gente vai observar a popularização disso. E a gente vai observar o transporte público surgindo. Então, a locomoção dentro das cidades, que era basicamente a pé, ou de repente uma charrete para aqueles que eram mais ricos, né, movida aqui a cavalo, né? Então, a gente vai observar os automotores se tornando cada vez mais populares. O transporte público, tanto com ferrovias dentro das cidades, como também os bondinhos, né? Então, a gente vai ver uma revolução mesmo do transporte dentro da cidade, interligando cidades, interligando países. E ainda no início do século XX, o ser humano conquista também os céus. E a gente tem essa evolução do transporte. Então, uma rede de transporte vai ser criada interligando o planeta, interligando o mundo. E não só na área do transporte, como a globalização causa evolução também na
comunicação. Final do século XIX, início do século XX, a gente vai ver a popularização do telefone e a gente vai ver essa evolução, pegando do início do século XX até o final do século XX, a criação dos celulares, né? E esse celular conquistando ali tecnologias que foram desenvolvidas para a área militar, nós veremos o próprio computador e a internet sendo juntados, né? Computador e internet na década de 80. 1984, computador de mesa vai ser criado e nós temos, não era um computador de mesa como nós conhecemos hoje, computador, uma sala inteira, né, para poder funcionar um computador. E a gente vai observar ele sendo reduzido e na década de 90 chegando até as nossas casas. Na década de 90, cada vez mais popular os computadores dentro do lar. E esse computador, lá em 2012, nós temos ali os Androids, o iOS, as novas plataformas surgindo e juntando o computador de mesa com a internet, com o celular. Então agora o computador na palma da nossa mão. E esse celular junto à internet com uma rede de comunicação que é mundial. Então, novas redes de comunicação. E isso vai ser utilizado dentro de casa? Sim, mas não só o transporte como a comunicação, eles vão revolucionar, criando também uma rede de transporte e comunicação entre as empresas, entre as indústrias. Então, a gente vai ter um comércio mundial. Inclusive, a gente vai ver essa referência, né? O mundo cada vez menor, onde as empresas se tornaram multinacionais. E essas empresas multinacionais, hoje nós podemos chamá-las também de fábricas globais, onde cada componente daquele eletrônico, ele vai ser produzido em um lugar do mundo. Então, esse componente, uma parte é produzida no Brasil, outra parte é produzida na África do Sul, outra parte no México, outra no Japão, cada parte em um local do mundo. Depois nós temos as montadoras, junta todas essas partes em uma só empresa, ela monta o produto final e comercializa, distribui essa produção para o mundo inteiro. Então, fábricas globais. Então, nós temos o processo de globalização. Com essa comunicação mais próxima, a rede de computadores, de celulares, a internet, nós vemos também a formação de uma cultura global, uma cultura formada de forma global, pegando elementos culturais de países diferentes e reunindo tudo isso numa única cultura, tá? Principalmente o uso aí da comunicação, das mídias, nós vemos quantos filmes, até mesmo as novelas, as séries que nós assistimos, desenhos animados, que compõem aí ou formam, né, a chamada cultura global. E a gente vai associando esses elementos, processando aí o que é a globalização. Então, o que é a globalização para nós finalizarmos? É esse processo de evolução das tecnologias, principalmente do transporte e da comunicação, que dão essa impressão de encurtamento das distâncias, de encolhimento do globo terrestre, certo? Então esse foi o conteúdo da nossa aula de hoje. Eu vou ficando por aqui, tchau para vocês e até a próxima. Valeu!